Olá, meninas, boa noite. Muito feliz de ter vocês aqui comigo. Sejam bem-vindas a essa aula. Hoje é uma aula muito especial. Estamos aqui no meio do mês de janeiro, né? Então, é a hora certa. Não vou falar que está passando de hora, não, porque ainda está em tempo da gente planejar o nosso ano de 2025. Eu sei que esse assunto já está aí na sua mente desde o ano passado. Sei que a gente está sempre pensando, nossa, o ano vai virar, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que eu quero para o meu ano, nossa, 2024 isso, 2024 aquilo. Então, eu estou aqui com a missão de ajudar vocês e juntas a gente fazer o seu planejamento para 2025. O que você quer para 2025? A gente fica com um monte de coisa na cabeça, a gente pensa um monte de coisa, a gente fica querendo um monte de coisa, mas fica tudo solto na nossa mente e aí você não consegue ordenar os seus pensamentos, aí você fica perdida. Então, é muito bom a gente pegar, assim, sabe? Não estou trazendo aqui para vocês nada de novo, não estou inventando a roda. Papel e caneta e o seu coração focado naquilo que você quer. Eu preparei essa aula com 9 passos muito simples, muito fácil de você fazer, para você poder planejar o seu ano de 2025 baseado no que você quer, no que é importante para você. E antes da gente começar, aqui todo mundo me conhece, né? A gente já se conhece, mas eu queria só pontuar, sou professora de inglês para mulheres já. Eu sou professora de inglês ó, já uma vida e um tempão, mas ano passado, no finalzinho de 2023, eu comecei a ingressar nessa questão de gestão do tempo, porque foi algo que eu tenho construído. Oi, Ana Paula, seja bem-vinda. Algo que eu tenho construído aí ao longo de 5 anos, que eu tenho me transformado numa mulher muito organizada, muito disciplinada. Então, eu sempre brinco, né, que por muitos anos da minha vida, hoje, Célia, seja bem-vinda, eu sentava num trono e usava a coroa da rainha da procrastinação. Gente, não existia mulher mais procrastinadora e preguiçosa do que eu. Eu não sei como é que podia uma pessoa viver daquele jeito, mas eu era assim, eu era muito procrastinadora, eu não deixava para depois, eu deixava para nunca. E aquilo ali me prejudicava muito, prejudicava as pessoas ao meu redor, porque assim, quando a gente é uma pessoa que fala e não faz, a gente vai perdendo a credibilidade. Aí as pessoas já passam a acreditar. E aí o que acontece? O pior, chega no momento que acontece o pior, você passa a não acreditar mais em você. Você sabe que não vai dar em nada, que você fica ali nos seus devaneios, querendo as coisas, desejando mudança, mas você mesmo começa a falar assim, não vou, sei que não vai dar em nada. Isso é muito frustrante. E eu vivi isso até um dia que eu resolvi mudar aquilo ali. Eu já estava sofrendo muito de deixar tudo para depois e de dar aquela desorganização. Então, eu passei a ler muito, estudar muito e testar as coisas em mim. E eu fui me tornando muito disciplinada, muito organizada, fui conseguindo fazer muitas coisas no meu dia, e trabalhando, cuidando da minha casa. Então, as pessoas começaram a me procurar para ajudar. Então, foi aonde que depois de muita conversa com o Senhor, depois de muita oração, muitas perguntas para o Senhor, eu cheguei, né, e me tornei mentora de mulheres na questão da gestão do tempo. E eu quero compartilhar com vocês uma das coisas que eu mais acredito no meu coração, que eu posso tudo que eu quiser, naquele que me fortalece. E eu acredito que vocês também podem tudo o que vocês quiserem, porque o Senhor, Ele dá a força para a gente conseguir as coisas que a gente quer. E se o seu planejamento está alinhado com os desejos de Deus para você, não tenho dúvida nenhuma que você vai ter um ano de 2025 incrível, inesquecível, tá? Então, compartilhando aqui os slides, pega papel e caneta, você vai precisar, tá, de papel e caneta para você poder fazer o que você vai escrever, porque eu não vou só te ensinar.
Meu intuito aqui não é te ensinar a fazer seu planejamento. Eu quero te ensinar e você ir fazendo junto comigo o seu planejamento, tá? De uma forma muito simples. Eu quero que você se comprometa, prepare aí o seu ambiente, fica aqui comigo, né? Vamos ficar aqui mais ou menos 1h30 juntas. Pega papel, caneta, pega uma água, foca aqui comigo para a gente fazer o seu planejamento hoje. Bora lá? Bora lá? E, primeiro, antes de tudo, o passo 1 desse planejamento é o seguinte: nós temos que nos conectar com aquele que dita aquilo que é melhor para nós. Então, nosso passo número 1, que quando eu fui fazer o meu planejamento, eu fiz o meu planejamento no final de dezembro, eu fiz exatamente como eu vou ensinar para vocês aqui, foi o que eu fiz. Que aí o passo 1, eu me conectei com o Senhor e pedi para Ele a direção. Falei, Senhor, eu quero tanta coisa. Senhor, eu estou com tantos sonhos, eu estou com vontade de tanta coisa. Mas eu orei e pedi que os meus projetos estivessem alinhados com Ele. Que estivessem em concordância, sabe? Então, esse é o nosso primeiro passo. Então, agora eu quero que eu quero compartilhar com você uma música aqui. Presta atenção na letra dessa música. Sente essa música aí no seu coração, tá? Para a gente poder nos conectar com o nosso Pai, que é o primeiro passo aqui. Já estamos começando o nosso planejamento, tá bom? Então, presta atenção aí. Só me dá um solinho se você estiver ouvindo. Mulheres verdadeiras. Lutamos diariamente contra as nossas lutas internas e externas. Não iremos parar. Iremos romper. Chegou a hora de voar. Presta atenção na letra dessa música. Ele enxugou minhas lágrimas. No meu deserto fez jardim. Ele renovou minhas forças. Um novo tempo tem pra mim. É chegada a hora. Irei romper. É chegada a hora de caminhar em fé. Ele me deu autoridade. Milagres eu irei colher. Ele enxugou minhas lágrimas. No meu deserto fez jardim. Ele renovou minhas forças. E um novo tempo tem pra mim. É chegada a hora.
chegada a hora, irei romper. É chegada a hora de caminhar em fé. Ele me deu autoridade. Oh, Senhor, meu Deus, nosso Pai amado, Senhor, neste momento, meu Pai, nós te pedimos e nós clamamos que os nossos sonhos, os desejos do nosso coração, Senhor, estejam alinhados com a sua vontade para a nossa vida. Senhor, porque nós sabemos a grande verdade, que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Nada se compara aos planos que o Senhor tem para nós. Senhor, então que o Senhor venha estar conosco neste momento. Venha, Espírito Santo, traz a revelação que nós precisamos, Senhor, para construir o nosso ano de 2025 alinhado com a sua vontade, debaixo do seu favor. Nós somos as suas servas, as suas filhas, e nós não queremos nada que não seja a sua vontade para as nossas vidas. Separa, Senhor, o melhor para cada mês desse ano. Para o mês de janeiro, que já está no meio do mês. Prepara, Senhor, a nossa disposição e energia para o mês de fevereiro. Senhor, que em março as nossas motivações, a nossa força de vontade seja aumentada e que a gente não se perca, Senhor. Separa, meu Pai, para esse semestre, para o segundo semestre de 2025, o melhor para nós. Nos dê sabedoria, inteligência, disposição, bom ânimo, para podermos, Senhor, construir um ano que não vai favorecer só a nós mesmos. Nós vamos romper, nós vamos viver milagres junto com as pessoas que nós amamos, com a nossa família, Senhor. Nós iremos romper, nós iremos colher milagres no ano de 2025. Nós vamos viver coisas extraordinárias que nós não vamos conseguir explicar, que a não ser que seja somente o Senhor e a sua vontade nas nossas vidas. Senhor, que cada uma agora que está aqui comigo neste momento, abra o seu coração e a sua mente para receber a revelação do Espírito Santo, Senhor, e fazer com que os desejos do coração de cada uma aqui estejam alinhados com o Senhor. E assim nós temos a garantia de que todos os nossos sonhos irão se cumprir, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Amém. Que o Senhor esteja aqui com você, nesse momento de você planejar os seus sonhos, né? E aí, gente, passando aqui, continuando, deixa eu compartilhar aqui meu slide com vocês. Estão vendo o slide aí já, né? Eu não estou prestando muita atenção aqui no chat, não, mas qualquer coisa, de vez em quando, se precisar, vocês podem ligar o microfone aí, tá? Mas eu vou deixar o chat aqui aberto, mas eu não consigo dar aula e prestar muita atenção aqui no chat, mas bora lá. Então, é isso, gente. A certeza de que tudo vai dar certo é quando nós colocamos o Senhor na frente. Porque a gente pode sonhar, a gente deve sonhar. E existe uma diferença muito grande, gente, entre sonhar, sonho, objetivo e meta. Para mim, sonho é aquilo que está mais abstrato, mais abrangente. Nós temos os nossos sonhos. Aí a gente começa a compilar aquilo ali em objetivos, que é uma coisa mais sucinta, uma coisa mais direta ao ponto. E depois que a gente define os nossos objetivos, aí a gente cria as metas, que são as ações para a gente alcançar os nossos objetivos, tá? Então, aqui agora, ainda no passo 1, eu quero que você pegue papel e caneta, e eu vou te dar um tempinho aqui, porque eu quero que você anote, pense aí, porque isso aqui é muito importante, você refletir como foi o seu ano de 2024, e essa anotação é para você, é só você não vai ler aqui para mim, você não vai compartilhar com ninguém, isso aqui é para você, tá? Como que foi o seu 2024? Começa a lembrar, né, os melhores momentos, os momentos mais desafiadores. E quando eu fui fazer
essa parte aqui, na hora que eu peguei papel e caneta, eu tive uma sensação de que 2024 eu não tinha feito nada. Mas quando eu comecei esse exercício, que eu fui relembrando, eu descobri tanta coisa que aconteceu. Teve momentos desafiadores, mas também tive muitos momentos, e aí eu pude ter muita gratidão pelo meu ano de 2024. Então, eu quero que você faça esse exercício. Anota aí. Como que foi o seu 2024? Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu consegui isso, eu não consegui aquilo. Anota de uma forma breve aí o que você lembra aí do seu ano de 2024, que parece que já tem um tempão, né? E aí, então, também, você vai ver aí o que você quer levar para 2025, o que você quer deixar em 2024. Então, são essas 3 perguntas que você vai responder. Por exemplo, o que eu quero levar para 2025? Aí eu quero levar a energia que eu tive de fazer exercício físico. Aí eu quero levar a minha fé, que eu aumentei muito a minha fé em 2024. Isso eu quero levar comigo para 2025. Ah, eu quero levar comigo fulana, que eu conheci fulana em 2024, quero levar ela comigo. Ah, eu quero continuar acompanhando tal pessoa na internet. O que você quer levar para 2025? Né? E, ao mesmo tempo, o que você quer deixar em 2024? Aí você começa a pensar, por exemplo, assim, em 2024, eu acho que eu não fui muito objetiva. Então, essa falta de clareza que eu tive em alguns momentos de 2024, eu não quero levar. Não quero levar a procrastinação, não quero levar o desânimo, não quero levar a falta de fé, não quero levar fulano, não quero levar, né? Não quero deixar de seguir algumas pessoas. O que você quer levar para 2025 e o que você quer deixar em 2024? Tá? Muitas vezes, gente, na hora de fazer o planejamento, talvez você nem tenha que colocar tanta coisa que você quer. Talvez você vai ter que tirar mais coisas. Né? Falar assim, 2024 eu assisti muita série. Então, eu não quero isso. Eu perdi muito tempo assistindo série. Eu vou diminuir o ritmo aí. Eu vou assistir só uma série por mês, né? E então, são coisas que você pode deixar, que você pode realmente abrir mão. Em 2025 eu não cuidei muito da minha alimentação. Então, aí eu vou deixar isso nesse desleixo com a minha saúde em 2024. 2025 é um ano novo. Ok? Então, uma pequena reflexão aí, tá bom? Para vocês refletirem sobre isso. Eu quero que vocês façam, tá? Quem terminar já vai colocando aí no chat que terminou para a gente passar para o próximo passo. Depois, em algum momento de oração que você for fazer, você pode refletir mais sobre isso aqui. Talvez quando você orar em cima disso aqui, você lembre de outras coisas, tá? É um momento aqui que talvez você precisasse de mais tempo, mas eu quero, né, que você faça esse exercício, mas eu quero dar continuidade aqui nos próximos passos. Então, se você tiver necessidade, depois você volta aqui, escreve mais e anota mais alguma coisa, né, num momento de meditação, de reflexão que você tiver, revisita isso aqui, tá? Ó, a Márcia falou que já terminou. Eu adorei fazer essa parte aqui, gente, porque quando eu vi, falei, nossa, meu ano de 2024 foi incrível, e eu nem estava pensando que tinha sido tão bom. Eu fui escrevendo ali e foi, nossa, foi muito especial esse momento aqui para mim. Janaína Andreotti terminou também, né? E esse caderno que você vai usar aqui agora para o seu planejamento, ele vai acompanhar você aí durante o ano, tá? Porque eu vou te ensinar também como que você não chega em março, em fevereiro, e larga todos os seus planos para trás. Eu já fiz isso. Já fiz isso. Então, eu vou ensinar vocês a não fazer isso.
Ótima, Ana Paula. Ótimo, então. Vai refletir mais sobre o que você leva e o que você deixa. É importante. Coloque em oração, porque para a gente fazer uma mala nova, né, para a gente começar uma nova bagagem, tem que liberar espaço, né? Tem que liberar espaço. Então, tem muita coisa que pode deixar para lá. Deixa eu pegar o meu aqui. Deixa eu só. Eu anotei aqui no meu player de devocional. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui para dar para vocês. Inclusive, vocês vão fazer o de vocês e eu vou compartilhar o meu aqui. Vou contar tudo do meu. Ó, eu coloquei aqui que eu procrastinei, coisas que eu quis deixar, olha só. Vou compartilhar com vocês aqui para dar ideia para vocês. Procrastinei em algumas coisas que eu queria e não fiz. Tive dúvidas sobre um assunto muito pessoal, tive muitas dúvidas e depois eu sabia que o Senhor estava comigo, aquela dúvida não pertencia a mim. Eu fui fraca em um momento que eu fiquei doente, coloquei aqui, né? São coisas que eu quero deixar. Não disse não quando precisava, então quero deixar essa facilidade de dizer sim para tudo lá em 2024, né? Então, foram coisas aqui. Tem umas coisas aqui que eu não posso abrir para vocês, mas aqui coisas que eu conquistei, que eu quero levar para 2025. O cuidado com a minha saúde, né? Então, que eu comecei a me abrir para cuidar da minha saúde em 2024, isso eu quero levar para 2025, né? E algumas vitórias que eu coloquei aqui também, que foram muitas vitórias. Então, eu escrevi aqui muita coisa, de muitos momentos difíceis, mas também tive muitos momentos maravilhosos. E é isso, gente. Então, anota aí. E agora, eu vou passar uma tarefa para vocês, que essa tarefa, eu não quero que vocês façam ela juntas aqui, não. Vocês vão tirar um tempinho sozinha para vocês fazerem essa tarefa depois. Anota aí. Exercício físico para 2025, eu também, Ana Paula, os projetos aqui para a saúde. Mas a tarefa que eu quero passar para vocês aqui em relação do que eu quero levar e o que eu quero deixar é o seguinte: você vai fazer essa anotação e depois você vai pegar uma folha de caderno, 2 folhas, 2 pedaços de papel separados e você vai fazer o seguinte: num papel você vai anotar o que você quer levar para 2025 e no outro papel você vai anotar o que você quer deixar em 2024. E aí, o que você vai fazer? Esse papel que você escreveu, que você quer deixar em 2024, você vai ler tudo isso e você vai ou você vai rasgar e jogar no vaso e na descarga, ou você vai colocar fogo e você vai declarar: isso é fim, isso é passado na minha vida. Faça esse exercício, isso é muito importante. É um ato simbólico que tem muita força. Então, você vai declarando: não quero isso para a minha vida, isso não me pertence. Eu coloquei fogo ali. E a parte que você escreveu, o papel que você escreveu, que você quer levar para 2025, você vai dobrar, você vai orar sobre ele. E eu, particularmente, guardei dentro da minha Bíblia, tá? Então, esse papelzinho aí, você vai dobrar ele e você vai orar em cima disso aí, vai fazer uma declaração em cima disso aí e você vai guardar num lugar especial para você. Combinado? Podemos passar para o próximo passo? Então, bora lá. Agora, o que você precisa fazer? Agora a gente vai ali já para o mão na massa do planejamento. Você vai separar um caderno aí, ou um pouquinho de folha, se você quiser, e você vai separar uma folha do seu caderno, assim, ó, para você, que a gente vai trabalhar em cima das áreas da vida. Você vai deixar uma página para cada área da vida, tá? Eu vou mostrar para vocês as áreas da vida aqui. Então, você vai separar uma página para cada área, e aí nós vamos você vai fazer uma análise de como estão as suas áreas da vida, e depois a gente vai para o passo 3, que é realmente a lista de objetivos que você quer para o seu ano, tá? Então,
Aqui, eu trabalho na minha mentoria as 9 áreas da vida de uma mulher. Eu tenho alunas minhas aqui, então vocês já conhecem essas áreas. Então, para cada área, você vai colocar numa folha, tá? Então, faça esse exercício aí. Pega seu caderno, igual eu tenho aqui o meu, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ó, eu tenho uma folha para cada área da vida. Então, espiritualidade, relacionamento, coloca só o título em cada folha, tá bom? Escreva aí, espiritualidade, próxima folha, relacionamento. Anota aí, são 9 áreas da vida. Enquanto vocês anotam, eu vou buscar mais água. Tá chovendo aqui, gente, mas tá calor. A Janaína Andreotti e a Juscelia. Juscelia, você tá aqui em Goiânia? Aí vocês podem confirmar comigo que tá chovendo e tá calor, né? Sim, tá bem quente e chovendo bastante. Aham. Já volto, viu? Só pegar uma água enquanto vocês anotem cada folha, uma das áreas aí. Aí, Juscelia tá aqui em Goiânia também, já chegou em Goiânia, né? Tá calor. Imagina se estivesse chovendo, gente. Ó, então tá bom. Então agora anotamos que essas são as 9 áreas, as 9 principais áreas da vida de uma mulher, tá? Agora, o que você vai fazer? Na minha mentoria, a gente trabalha as áreas da vida aqui de uma forma mais aprofundada e eu peço para as minhas alunas escreverem um parágrafo assim, ó. Tá vendo? Igual eu tenho aqui, ó. Um parágrafo sobre cada área. Uma reflexão para si mesma de como é que está a sua área. Se você quiser, você pode fazer isso depois, tá? É muito bom, é válido, mas hoje a gente não precisa dessa parte. Agora, você vai dar uma nota de 1 a 10 para cada uma dessas áreas da sua vida, tá? Então, vamos começar pela área espiritual. O que é a área espiritual? É a sua conexão com Deus, com algo maior. Acredito aqui que todas nós, né, acreditamos, né, somos cristãs. Então, a área espiritual, como é que está a sua área espiritual? Você acredita que você está satisfeita com essa área? Você tem tido, né, um momento de intimidade com o Senhor? Você tem se colocado no secreto? Você tem lido a palavra? Você tem tido um tempo com Deus? Algo assim, você dá a sua nota para a área da espiritualidade, tá? Relacionamento. Se você é casada, se você namora, então como é que é qual a nota que você dá para o seu relacionamento, para o seu casamento, para o seu relacionamento? Né? Não, eu estou muito satisfeita, a gente é parceiro, a gente, né, tá junto e em tudo que a gente vai fazer, ou não está tão legal, preciso ter mais momentos só nós dois. Então, você vai dar uma nota. Se você, nesse momento aqui, você está sozinha, então aqui você não precisa. Porque como a gente está falando de gestão do tempo, então se você está solteira, sozinha, né? Então, você não precisa dar nota para essa área, porque a gente não está trabalhando aqui o desenvolvimento das áreas. A gente está trabalhando o tempo que essas áreas ocupam na nossa vida, ok? Maternidade, a mesma coisa. Está satisfeita com o seu papel de mãe? Você sente que você é uma boa mãe, que você é presente, que você é companheira? Ou você está se sentindo, né, culpada por não ter tempo para os filhos, por não estar tendo tanta proximidade, tanta conexão? Vai dando a nota de 1 a 10, tá? Quanto maior a nota, significa que você está mais satisfeita. E essa nota, mais uma vez, é só para você. Você não vai mostrar isso para mim, você não vai mostrar isso para ninguém. Aqui é o momento de você refletir
sobre as áreas da vida. Na área do lar, então, é uma área também que ocupa tempo na vida da gente. E ou se ocupa, né, gente? Mesmo você tendo uma pessoa, uma secretária que ajuda você na sua casa, essa casa ainda é sua e a gente sabe que ocupa muito tempo. Então, como é que está a organização da sua casa? Como é que está a energia do seu lar? Como é que estão as coisas aí? Você acha que, então, por exemplo, assim, pessoas que dão uma nota mais baixa aqui nessa área, o que acontece? Elas falam assim, nossa, não, minha casa não está funcionando bem. Oi, Elisete, querida, seja bem-vinda. Aí você pensa assim, não, pessoas que dão nota mais baixa para essa área, né, são mulheres que pensam assim, não, a minha casa não está funcionando tão bem, eu não estou dando conta de tudo sozinha, preciso providenciar uma ajuda, e você vai analisar aí. Na área profissional, como é que você está se vendo? Qual que é o seu nível de satisfação na área profissional? E se você não está trabalhando, aí então, você vai, por exemplo, você pode pensar, não, então a minha nota é mais baixa porque eu não estou trabalhando, mas eu gostaria de estar trabalhando, ou eu gostaria de mudar de área, eu gostaria de trabalhar numa outra coisa. Então, isso significa que você não está tão satisfeita. E aqui na área profissional também entra aqui o money, né? Porque a área profissional, ela envolve propósito de vida, né? Que quando você trabalha com aquilo que você sente que é o seu propósito de vida, e também se já está te dando um bom dinheiro. Então, se ainda, eu trabalho com o meu propósito de vida, mas ainda não estou sendo tão bem remunerada, então isso influencia no seu nível de satisfação. Saúde, beleza, adoro essa área. E aí, tá cuidando da saúde? Tá cuidando, né, de você? Tá hidratando o cabelo? Tá fazendo skincare? Tá indo para academia? Qual que é o seu nível de satisfação? De 1 a 10. Seu tempo para cuidar de você, para cuidar da sua saúde é muito importante, tá? A área social também. O que é a área social? É o momento que você tem com as amigas, é o momento que você tem para relaxar, para descontrair, né? Porque a gente não vive numa bolha e a gente precisa ter amigas. Essa área é importante, porque é com as amigas que a gente conversa sem filtro, né? Então, como é que tá isso aí? De 1 a 10, você acha que você precisa ter mais tempo para conservar as amizades que você já tem? Ou construir novas amizades? Você está tendo tempo com as suas amigas? Isso é muito saudável. Família de origem, né? Na Bíblia fala que nós devemos honrar pai e mãe. E aí, como filha, qual que é o seu nível de satisfação? Tá? De 1 a 10 aí. E na área intelectual? A área intelectual é a área do aprendizado, é a área dos cursos, que você está estudando, se você está lendo alguma coisa, qual que é o seu nível de satisfação? Você fala, nossa, não, minha nota não é tão boa, porque eu queria estar estudando, mas não estou, eu queria estar lendo, mas ainda não estou conseguindo construir esse hábito, ou não, tá ok, estou estudando, estou lendo, estou aprendendo coisas novas sempre. Vê aí o seu nível de satisfação em cada uma dessas áreas, ok? Bom, agora, aí a gente viu aqui que eu falei para você analisar como é que está essas áreas da sua vida. E aí, é de acordo com as áreas da sua vida que você vai pensar nos seus objetivos. Porque lembra quando começou a aula que eu falei que a gente fica, nossa, em 2025 eu quero emagrecer, eu quero falar inglês, eu quero ganhar mais, eu quero viajar, eu quero ficar mais tempo em casa, eu quero ficar com os meus filhos, eu quero cortar o cabelo, eu quero parar de comer doce. Tá vendo que é tudo solto e embolado? Tá tudo confuso? Então, baseado nas áreas da vida, é que você vem organizando os seus pensamentos. Então, aqui agora, você vai pensar o que você quer para cada área. Lembrando que tem área que você não precisa querer nada, tá? Não, na minha área da espiritualidade, por exemplo, eu tô ok. Eu só quero continuar do jeito que tá. Tá? Então, você vai pensar aí em cada coisa, o que você quer, tá? Você vai lembrar das coisas que você quer para o seu ano de 2025.
E aí você vai. Então, na área da espiritualidade, o que eu quero? Tá? Você vai colocar aí os seus objetivos. E nesse momento, você pode colocar aí aquilo que vier no seu coração, aquilo que é importante para você, tá? Das 9 áreas na vida, no meu planejamento, eu estou trabalhando, eu quero coisas em 7 áreas. Não fiz um objetivo para cada uma das 9, não. Fiz só para 7 áreas. Então, por exemplo, na área da espiritualidade, o que você quer? Olha o que eu quero para a minha área da espiritualidade. Eu coloquei aqui que eu quero trabalhar no ministério da minha igreja. Então, esse é o meu objetivo aqui, minha meta para 2025. Quero estar mais presente lá na minha igreja, sabe? Servir no culto, servir de alguma forma. Foi isso que eu coloquei aqui, por exemplo. Então, o que você quer na sua área da espiritualidade? Ah, eu quero ler a Bíblia. Quero ler a Bíblia todo dia, tá? E, assim, você vai pensar em um objetivo para cada área. Na área do relacionamento. Eu, por exemplo, na área do relacionamento, eu coloquei, eu quero me casar no civil, que eu ainda não sou casada no civil. Então, coloquei aqui, esse é o meu objetivo para a área de relacionamento. Na área da maternidade, eu não coloquei nada objetivo, não. Eu só sabe, não fiz meta para a área da maternidade, não. Só quero manter o que eu estava buscando desde 2024. Aí eu estou compartilhando aqui as minhas metas com vocês para ficar, né, para ir ajudando vocês aí, para ficar mais claro para você, tá? Mas, assim, na área da maternidade eu não coloquei nenhuma meta específica, não, porque, assim, eu quero, né, igual eu já estava buscando ano passado, que tá mais junto com a minha família, fazer pelo menos uma refeição juntos, né, e tá mais conectados uns com os outros. Eu não estabeleci. Mas pensa, na área da maternidade, você tem algum objetivo? Ou às vezes o objetivo é ser mãe, né? Não sei aqui se alguma de vocês tem esse objetivo, ou se é passar mais tempo com os filhos, ou se é estar mais perto de um filho em uma questão particular, né? Não sei, veja aí. E na área do lar, também foi uma área que eu também coloquei aqui, algo muito abrangente, mas, assim, quanto mais específica você for, melhor para você. Mas na área do lar aqui, eu coloquei algo bem grande, algo bem abrangente, porque a gente mudou para esse apartamento faz 5 meses, e aí esse ano de 2025 eu quero deixar ele inteirinho com a minha cara, do meu jeito aqui. Então, dá-lhe obra, dá-lhe compras. No meu caso aqui, algo muito abrangente, mas depois, quando a gente passar para o próximo passo aqui, aí eu vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Então, na área profissional, quais são os seus objetivos na área profissional? O que você quer para o seu trabalho? Você quer mudar? Você quer uma renda extra? Quer começar a fazer uma outra coisa? Ou você quer começar a trabalhar porque você não estava trabalhando? Você quer ser promovida? Na área profissional, é a hora de você também criar uma meta financeira. Em 2025 eu quero ganhar X valor por mês. Aí você vai trabalhar para conquistar aquilo ali. Eu quero ganhar 10 mil por mês. Eu quero trabalhar menos, também pode ser sua meta. Não, eu estava trabalhando manhã, tarde, noite, eu quero trabalhar só meio período. Então, o que você quer na área profissional? Pensa em objetivos referentes para cada área, tá? Na área profissional, eu coloquei aqui que eu quero fazer 6 lançamentos da minha mentoria e 6 aulas secretas e também algumas coisas também relacionadas a um clube que eu participo. Então, o que você quer? Eu quero começar a trabalhar na internet, quero vender alguma coisa, quero ter o meu trabalho na internet, quero fazer minha mentoria, quero criar um curso, quero vender, quero ser afiliada, quero fazer uma renda extra. O que você quer na sua área profissional? E se fizer sentido para você, estipula também quanto que você quer por mês, né? Aqui na área profissional é onde é a área das finanças. Talvez você quer só economizar, mas não quer parar de gastar tanto. Eu estou gastando X valor, quero diminuir para X. O que você quer para a sua área profissional? Tá? Ok? Aí, seguindo aqui para vocês ir fazendo. Na área da saúde e da beleza, o que você quer?
Então, sim, essa aqui é o clássico, né? Só tem mulher aqui, eu quero emagrecer. Quem nunca, gente? Aqui, ó, duas coisas que sempre tem no planejamento de todo mundo: emagrecer e falar inglês. Sempre tá ali, né? No meu caso, falar espanhol. Esse ano eu não coloquei. Mas eu quero emagrecer, eu quero perder 6 quilos. Aí eu coloquei aqui, eu fui muito específica aqui na área da saúde e da beleza, que eu coloquei que eu quero perder 6 quilos em um semestre. Porque, assim, depois de uma certa idade, gente, não é tão fácil assim perder peso. Então, fui bem generosa comigo, porque eu quero ganhar músculo, então eu sei que eu não vou perder peso, porque eu vou ganhar músculo. Então, eu coloquei aqui que eu quero perder 6 quilos até junho, né? Mas eu sei que é possível fazer isso em menos tempo. Então, fui meio generosa comigo aqui, porque eu nunca fiz musculação do jeito que eu queria, que eu vou fazer esse ano. Então, eu coloquei aqui emagrecer, porque eu quero ter um corpo forte, eu quero ter músculos, né, para poder ter resistência para seguir aí a próxima jornada. Ó, isso aí, né? Emagrecer não quero. Ah, não, Yamassa, então não emagreça. E olha, nossa, 52, não, magérrima. Não quero nem te contar meu peso, não. Ai. Mas, assim, por exemplo, né, eu quero comer fruta todo dia, eu quero parar de comer doce, eu quero parar de tomar refrigerante, eu quero fazer exercício físico. De repente, você não está fazendo exercício físico. De repente, agora, então, para 2025, a sua meta na área da saúde e da beleza é fazer exercício físico. Que exercício físico? Caminhada, academia, quantas vezes, né? Que aí o próximo passo é a gente especificar mais isso aí, tá? Mas qual que é a sua meta, qual que é o seu objetivo na área da saúde e da beleza? Ah, eu quero cuidar mais de mim, quero estar sempre bem arrumada, quero ter o hábito de fazer as minhas unhas, eu quero ter, né, uma rotina de skincare. Tá vendo, gente? Que coisa simples, sabe? Não é conquistar o mundo, sabe? São coisas simples, que são coisas possíveis de você conseguir construir no seu ano. E aqui a gente está vendo que tem coisas que são mais pontuais. E também a gente vai falar lá na frente, tem coisas que são hábitos, que você vai construir hábitos. Porque, por exemplo, aqui, a minha meta na área do relacionamento é casar no civil. Isso é uma coisa que vai acontecer e eu vou dar check e vida que segue. Agora, por exemplo, fazer academia aqui, fazer musculação e perder 6 quilos, vai ser uma construção de um hábito. Então, tem coisas que vão ser muito sazonais. Você vai lá, dá check naquilo e você comemora. E tem coisas que você vai colocar na sua agenda, que você vai ter que construir o hábito. Vai observando isso aí, porque depois você precisa fazer ali as suas metas para você atingir o seu objetivo, tá? Aí, a próxima área, deixa eu ver aqui que eu pude... Deixa eu voltar aqui nas áreas, porque eu não fiz o meu planejamento, não são todas as áreas. Tá, área social eu não coloquei nada também aqui para minha área social, mas você tem alguma meta para sua área social? Ah, eu quero estar mais com as minhas amigas, eu fiquei muito sozinha esse ano, eu fiquei muito isolada, eu quero ver gente, eu quero sair mais de casa, quero conhecer gente nova, ou eu quero resgatar, né, a minha amizade ali, ter mais conexão com as amigas que eu já tenho. Pode ser alguma coisa que você queira. Ou, por exemplo, assim, bem específico, eu quero encontrar com alguma amiga ou com as minhas amigas uma vez por mês. Aí você coloca um encontro mensal. Até eu vi muito, não sei se vocês viram, mas agora nesse intervalo de fim de ano, tinha um meme muito famoso que eu vi, muito Reels, de assim, turma de amigas brindando, assim, janeiro, um brinde, sabe, assim, que elas conseguiram se encontrar uma vez por mês, aí fizeram ali o bumerangue, né, janeiro, brindando com café, fevereiro, brindando com chá, não sei se vocês viram esses vídeos, mas gente que se planejou ali, né, encontrar, você viu, Ana Paula? Bem legal, elas tinham a meta de se encontrar uma vez por mês, e ficou lindo o vídeo.
né? E não é fácil, né, gente? Não é fácil você ter aquela disciplina, mas vale a pena, né? Vale a pena. Então, na área social, de repente, você pode falar, né? Eu quero encontrar com alguma amiga uma vez por mês. Eu quero, de 2 em 2 meses, sair para tomar um café com alguém, com uma amiga antiga, uma amiga nova, alguém que eu conheci na internet, que eu não conheço pessoalmente, não sei, né? Vê aí. Depois, aqui tem a área, né? Deixa eu ver. A área da família de origem. Nessa área aqui, eu também não tenho nenhuma meta, não. É só manter mesmo. Mas veja aí se você tem alguma meta. Ah, eu quero passar mais tempo com os meus pais. Ah, eu não dei muita atenção para minha mãe esse ano, 2025, eu quero estar mais com a minha mãe. Quero ir para Goiás uma vez por mês e encontrar vocês. Adorei, Ana Paula. Adorei essa meta. Muito boa mesmo. Uma vez por mês. Que maravilha. E família de origem, a área intelectual. A área intelectual. Quer estudar o quê? Quer ler? O que você quer fazer? Quer aprender alguma coisa nova? Aprender uma nova profissão? Na área intelectual, eu coloquei aqui que eu quero fazer faculdade e cursos de aprimoramento da palavra, né, e da minha área de atuação. Então, coloquei aqui que eu quero. Aí, eu já andei listando alguns cursos sobre a Bíblia que eu quero fazer e da minha área de atuação, eu também estou escolhendo um novo curso para eu fazer sobre gestão do tempo. E dificuldade, já me matriculei e começo a estudar semana que vem. Então, né, então, na área intelectual, coloquei essas 3 coisas aí, tá? Na área familiar, pode ser com a família atual, não tem... Não, aqui a família de origem é pai e mãe, tá? A família atual tá aqui em relacionamento, maternidade e lar. Entendeu? Então, a sua família, né? Você, seu marido e seus filhos, tá distribuída aqui. Família de origem é pai e mãe. Então, se você não tem mais seus pais, então nessa área você não precisa se preocupar aqui, porque a gente lembra que a gente está falando de metas, de gastar tempo nessas áreas. Então, se você não tem mais seus pais, então essa área aqui você não precisa preencher nada, tá? E aí, então, aqui nessa área aqui eu separei tios, tias, primos, se fizer sentido para você. Faz sentido você pensar em uma meta para 2025 com seus tios, tios e primas? Se faz sentido, né? Por exemplo, assim, eu lembro que teve uns anos para trás que a minha família, a gente focou em que a gente ia fazer um encontro dos primos anual. Foi uma meta que a gente fez juntas. E aconteceu, a gente se planejou, a gente se encontrou no Natal, assim, vamos encontrar só os primos nesse ano? E deu um trabalhão danado, mas foi uma meta que a gente colocou. Então, assim, se fizer sentido você, né, pensar em alguma meta, tá? Fica à vontade. Porque aqui são os seus objetivos para 2025. O que você quer para o seu ano? E aqui é a hora da gente pensar assim nas coisas que a gente vai celebrar no final de 2025. Quando você for fazer o seu planejamento para 2026, você comemorar, você cumpriu, você conseguiu realizar os seus objetivos, os seus sonhos, certo? Então, aqui dando uma pincelada em cada área, é a hora de você colocar, tá? Então, eu quero que você pense aí, eu acredito que você ainda está fazendo. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ficar em silêncio, eu vou colocar uma música aqui e vou te dar mais 5 minutos. Às 8h06 eu volto, porque eu quero que você coloque aí, tá? Não procrastina, porque se você deixar para fazer isso aqui depois, você não vai fazer. Você vai piscar, nós estamos em março e você tá aí super confuso, não sabe o que vai acontecer. Então, agora eu vou deixar uma musiquinha aqui e vou ficar quietinha aqui no meu canto. Eu quero que você termine essa parte aí.
Deu tempo de terminar? Fizeram direitinho. Deu tempo de terminar. Márcia terminou. Conversa comigo aí. Só a Jana que está com a câmera ligada. Jana, mais ou menos? Está escrevendo ainda? Pode escrever. Não Terminando, terminando. Ótimo, então. Então, vou dar mais uns minutinhos para vocês. Ok, Jana. Ok.
E aí, meninas? Dúvida? Terminar? Ainda não se pronunciou, foi a Janaína Alves, a Elisete, a Juscelia. Ai, tá bom, Ana. Tem mais um monte de passos aqui, mas a aula vai ficar gravada, viu? Aí eu vou disponibilizar o link que amanhã você termina, tá? Que bom que você conseguiu. Tem mais algumas coisas aqui para fazer, mas aí amanhã você termina essa parte, viu? Amiga, já deu uma desbloqueada, como diz, já deu uma destravada aqui, que a gente até com vontade de escrever um monte. Céu é o limite. Céu é o limite, é bom demais. A Janaína Andreotti aqui falou que precisa sair, mas aí então, Janaína Andreotti, depois eu vou compartilhar porque tem mais uns passos aqui. Agora vem uma parte aqui muito legal. Mas só para a gente ver se está todo mundo na mesma página. Jana já falou aí que está deslanchando. Ana Paula, Juscelia, converse comigo. Isso, reviso tudo depois. Ótimo. Não precisa mesmo, gente, porque assim, depois você tem que ter o seu momento com você. Mas eu não queria sair daqui já com você com material na mão. Tá? Meu objetivo é que você já saia daqui com muita coisa pronta, mas precisa mesmo, Ana Paula, dessa revisão depois, desse alinhamento. Precisa, Amiga, ela tá fazendo tanta, mas ela vai olhar depois de novo. Ana Paula? Ah, tá. Uhum, É. Então, continuando aqui agora, uma parte aqui também, que é uma delícia, poderosíssima, importantíssima. Você vai criar uma declaração poderosa para cada meta que você definiu. Cada objetivo que você definiu aí, para cada área, você vai criar uma declaração poderosa. Porque é muito poderoso, gente. É muito poderoso você abrir a sua boca e declarar as coisas que você quer. Já é até uma maneira de você agradecer, porque, né, eu sem concluir, tive imprevisto e não estou podendo concluir. Não tem problema, mas depois você, com calma, você termina e se você precisar de ajuda, você me chama, tá? Mas aí, então, você vai pensar numa declaração poderosa para cada área. E você já vai, sabe, é aquela coisa que você já está profetizando. Então, por exemplo, aqui, para ajudar você, lembra que na área da espiritualidade eu falei que eu quero trabalhar no ministério da minha igreja? Então, eu criei a seguinte declaração. Eu coloquei assim, ó. Declaro que sou capacitada para servir na minha igreja com amor e dedicação. Tá vendo? Poderoso, simples e é para essa área. Lembra que eu falei no relacionamento que eu quero casar no civil? Aí aqui, ó, deixa eu te contar o que é a declaração que eu coloquei. Sou uma mulher que agrada ao coração do Senhor. Portanto, não viverei mais no pecado. Serei uma mulher casada aos olhos de meu Pai e da sociedade. Então, tá vendo? Você criar essas declarações poderosas sobre cada área da sua vida aí que você estipulou uma meta. Porque isso é muito importante. Isso vai te dar gás, isso vai te dar energia, isso vai te dar, sabe, aquela sede, aquela gana de conseguir. É muito poderoso. É muito poderoso. Declarações, afirmações positivas criam uma vibração diferente. Então, você vai pensar em uma declaração. Talvez se você quiser, mas assim, não sei, né? Me veio aqui. Talvez você crie uma declaração para duas áreas juntas, ou talvez você crie uma big declaração para tudo junto. Eu fiz separadinho aqui, né? Então, você vê o que é melhor. Por exemplo, igual lá, né, aqui, ó, na minha área do lar, que eu falei que eu quero deixar a minha casa todinha do jeito que eu... Da minha cara, né, que a gente comprou um apartamento, eu não tive tempo ainda de colocar, é muita coisa, né? São todos os cômodos de uma casa. Então, aqui era a minha declaração. Declaro que tenho uma casa linda, confortável e aconchegante, do jeito que eu gosto e com a cara da minha família. Olha, gente, só de falar já dá vontade de sair assim, ó, quebrando tudo. Pode fazer uma declaração já agradecendo pela concretização do objeto. Com certeza, Ana Paula. Eu declaro e eu agradeço porque a minha
casa é linda, aconchegante, tem a minha cara, tem o jeito da minha família, e eu agradeço ao Senhor por essa casa. É maravilhoso. Já agradecendo é muito poderoso, né? É aquela questão, a fé é acreditar naquilo que a gente não vê, e que é uma prova maior de fé, que já agradecer por aquilo que ainda não aconteceu. Então, faça uma declaração poderosa, porque essas declarações, você vai profetizar, tá vendo aqui no passo 8? Você vai profetizar ela todos os dias. Ah, mas é muita coisa. Não, alecrim dourado, em 5 minutos você declara tudo isso aqui, e vai lá e vence o dia, tá? E aí, eu não sei se você já está com a sua agenda, mas as minhas, por exemplo, estão aqui na minha agenda, tá vendo? Ó, eu anotei elas aqui, porque aí, tudo num lugar só, direitinho, faço minha oração, leio tudo em 5 minutos, gente. Não, nem 5 minutos você gasta para ler, né? Para profetizar todos os dias de manhã essas coisas. Porque, assim, o planejamento ele é muito poderoso. Mas a gente precisa lembrar que o ano está só começando. E, inclusive, tem uma pesquisa, não lembro agora a fonte, não anotei, mas tem uma pesquisa, eu acho que foi em Harvard, que eles fizeram uma pesquisa, assim, que 80% das pessoas que fazem o seu planejamento anual abandonam os seus objetivos, suas metas em fevereiro. 80% de quem planeja. Em fevereiro já esqueceu. E uma prova disso, uma demonstração de que isso é verdade, é só isso ir na academia em fevereiro. Um monte de gente que não está lá mais. Então, aí assim, além do planejamento, eu quero te ensinar aqui como que você vai fazer para que você não esteja nessa estatística, pelo amor de Deus. Alguém quer alguma pergunta, gente? Alguma dúvida aí, meninas? Com a definição das metas? Ou alguém tem dificuldade em criar as declarações? Pode conversar comigo aí. Alguma pergunta? Porque você não precisa pensar em frases incríveis. Você não está escrevendo um best-seller. Você não está escrevendo uma obra de arte, não. É só você com seu coração, tá? Então, aí eu te dei alguns exemplos aqui das minhas declarações. Ó, a minha aqui lá, que eu quero perder 6 quilos, né? A minha declaração poderosa aqui da saúde e da beleza. Declaro que sou uma mulher forte, tenho músculos fortes e um corpo saudável que me dá energia para realizar todos os meus sonhos. Uma declaração poderosa aí. Então, ok, podemos seguir, tá? Façam, então, as suas declarações. E aqui eu queria que vocês já fizessem tudo hoje, mas realmente as declarações é um pouco mais demorado, né, meninas? E então, vocês façam isso depois. Gente, não procrastina. Termina amanhã isso aqui para você já começar segunda-feira o seu plano de ação. Você já ir para alcançar todos os seus objetivos, tá bom? Tá, e aí, quando a gente define os objetivos, o que a gente tem que fazer? Aqui, no número 5, definir as metas para alcançar esse objetivo. Então, por exemplo, aqui, na minha meta do meu relacionamento, e abrindo parênteses aqui, meu marido está sabendo já, gente, eu quero casar e ele sabe, ele concordou. que envolve ele, né? Graças a Deus, tudo certo, ele quer casar também. Mas aqui, por exemplo, na minha área do relacionamento, que a minha meta é casar no civil, então eu preciso pensar aqui em quais são as ações para eu alcançar esse objetivo. Então, eu coloquei aqui, ó, providenciar os documentos. Então, eu já entrei lá no site do cartório, já peguei a lista dos documentos que precisa, e aí eu preciso providenciar a minha certidão atual, né, porque eu já fui casada, e aí eu tenho que pegar a certidão atualizada do meu divórcio. Tá vendo? Então, meta é isso. Você definiu o seu objetivo, agora é a hora de você definir as metas para você alcançar esse objetivo. Então, por exemplo, eu quero perder 6 quilos. Quais são as metas para perder 6 quilos? Aí eu coloquei que eu vou começar a fazer academia em fevereiro, 3 vezes por semana, e que eu vou fazer uma dieta mais saudável. Então, que eu tenho uma dieta que a minha nutróloga passou, vou colocar ela em prática. Então, você precisa definir as metas.
Pega, então, agora, uma das áreas que você já definiu o objetivo e define as metas agora. Só para você testar, porque se você tiver alguma dúvida, você já me pergunta, tá? Então, escolhe aí uma das áreas que você listou, os objetivos, e escreve quais são as suas metas para você alcançar esse objetivo. Tá? Eu quero que você faça aqui na prática, porque se ficar alguma dúvida, você já me pergunta para ficar tudo certo. E não precisa pensar em muita coisa não, tá? Uma ação, uma meta, porque se ficar muito trabalhoso, ficar muito dispendioso, você vai ter dificuldade de fazer e aí você vai largar a mão. E aí não vai funcionar. Então, tem que pensar em coisas bem práticas, porque, igual, por exemplo, aqui na área da saúde. Aí pensa se eu coloco assim, academia 5 vezes por semana, cortar carboidrato, parar de tomar refrigerante, beber 3 litros de água por dia. Coisa demais. Então, aí, com certeza, eu não ia conseguir cumprir tudo isso, e aí isso ia me desmotivar, e eu ia acabar abandonando o meu objetivo de emagrecer e ter um corpo forte, né, com músculos. Então, isso atrapalhar. Então, não coloca coisas muito mirabolantes, mais pé no chão mesmo. E lembrando também que você está criando aqui o seu planejamento, mas a vida está acontecendo, a vida é cheia de altos e baixos. Então, às vezes, alguma outra coisa, você vai precisar mudar lá na frente. Então, é o seu planejamento, você pode ter essa liberdade, né, de flexibilidade, né, possíveis de realizar, né, Ana Paula? Exatamente, porque senão a gente desanima. Na hora que você está fazendo o planejamento, você está motivada, você está empolgada, você está com força de vontade para conquistar tudo. Só que a força de vontade, a motivação, ela é limitada, ela acaba. E depois fica só você com as suas metas e a disciplina. Então, e se for difícil de realizar, você não vai ter disciplina, você vai querer abandonar, você vai desanimar. Ah, é muito difícil. Ah, já tem uma semana que eu não consigo. Então, você tem que lembrar que a sua eu do futuro, ela tem que dar conta. Porque nesse momento a gente acha que a nossa eu do futuro ela é uma super heroína, ela é a Mulher Maravilha, que ela vai dar conta de tudo que a gente está definindo agora. Só que, quando você chegar lá na frente, você vê que ela não é uma super heroína, ela é de carne e osso, então tem que ser possível, tá? E uma coisa que é muito importante também é você colocar prazos, colocar orçamentos. Por exemplo, aqui, ó, eu defini que eu vou fazer academia, que eu vou fazer faculdade e que eu vou fazer cursos de aprimoramento. Então, eu tenho que definir os prazos, igual para a academia, eu vou começar em fevereiro. Para a faculdade, eu vou começar semana que vem. Então, eu defini os prazos. Aí, os orçamentos. Aí, então, eu tenho que colocar dentro do meu orçamento. Academia, tanto. A faculdade, a mensalidade é tanto. Quanto que eu vou investir em cursos de aprimoramento? Ah, eu vou comprar um curso de mais ou menos uns R$2.000 só, que aí eu passei no meu cartão. Você tem que planejar esses orçamentos. Porque aqui você fala assim, eu quero isso, aquilo, outro, mas depende de dinheiro, você não planeja financeiramente, e aí, então, você não realiza a sua meta, e você fica frustrada e abandona tudo, né? Pode falar, Jana. Amiga, nesse caso aí, isso aí entra, não sei se você falou, eu viajei aqui um pouco. Aí isso aí, no caso que você acabou de falar, entra na área profissional ou na intelectual? Isso o quê? Dos orçamentos? Uhum. Em todas as áreas que envolver dinheiro. Porque, igual, por exemplo, na minha área, saúde e beleza, a minha meta é academia. Tem que pagar, envolve dinheiro. Então, aí, igual eu coloquei aqui, ó, que aí eu coloquei prazo, academia, a partir de fevereiro. Coloquei que eu começo em fevereiro, que vão ser 3 vezes por semana, e aí eu fui lá na academia e vi quanto custa. Entendeu? Então, eu vi lá os planos e coloquei o orçamento aqui. Ah, então eu vou ficar nesse plano, que esse plano aqui cabe dentro do meu orçamento. Então, independente de qual área seja, você tem que ir lá nos seus objetivos.
Deixa eu ver aqui, por exemplo, é igual aqui, o casar no civil, envolve prazo e orçamento. Quando que eu vou casar? Eu coloquei aqui que vai ser em julho, porque eu já pensei aqui nas férias, minha família vir, então qual que é o prazo? Em julho. E qual que é o orçamento? Eu vi lá o valor já, arredondando é R$600, entendeu? Então, seja lá qual for a área, você vai colocar prazo, e se ela envolver dinheiro, você já tem que saber o preço para você se planejar. Porque, às vezes, por exemplo, assim, vamos supor que eu queria casar e eu quero fazer um baita de um casamento que custa R$10.000. Então, eu vou casar em fevereiro? Não, se eu não tenho 10 mil em fevereiro, tá vendo que o orçamento define o prazo? Então, aí, por isso que você precisa pensar. Algumas metas não tem, né? Não envolve dinheiro. Igual, por exemplo, aqui, eu quero trabalhar no ministério da minha igreja, eu quero... O que eu coloquei aqui mais que não envolve dinheiro? Quase tudo envolve dinheiro, né? Aqui todas as áreas. Fazer lançamento, aula secreta. Eu quero dar muitas aulas secretas. Quero dar 6 aulas secretas no primeiro semestre. Isso não envolve dinheiro, só envolve a minha energia. Mas eu coloquei aqui as datas, os meses que vão acontecer. Ok? Deu certo? Tá. E aí, então, aqui o número 7, você vai fazer isso depois? Você vai fazer. Tá? Tem coisas que realmente não vai dar para a gente fazer tudo aqui. O principal que eu queria era que você escrevesse os seus objetivos, tá? Mas o que precisa? Revisar as metas mensalmente. Tem gente que fala que tem que revisar semanalmente. Para mim, mensalmente já tá ok, tá? Porque senão fica muita coisa toda semana e a gente sabe que não dá certo. Porque senão você esquece. A vida acontece, você entra na loucura da correria e você esquece. Então, você precisa revisar suas metas todo mês. E aí tem 2 maneiras. Você pode fazer o seu mural dos sonhos e colocar aí no lugar que só você vê, tá? Mural dos sonhos é só você e ele. As pessoas não vão entender, as pessoas vão te julgar, criticar, não tá na mesma vibração que você. Então, o seu mural dos sonhos é para você, tá? E aí você pode fazer o seu mural dos sonhos e colocar num lugar para você revisar. Por exemplo, ele pode ser o fundo de tela do seu celular, do seu computador. Ele pode ser o meu. Eu ainda não terminei o meu, mas o meu vai ficar aqui na minha agenda. Eu tenho que imprimir ainda e aqui na minha agenda, ó, tá vendo? Tem essa parte aqui que eu vou colar aqui o meu mural dos sonhos, que aí na minha agenda eu vejo sempre. E outra maneira também, que essa eu já fiz, é você fazer a lista. Então, você pega ali a listinha, né, de todos os seus objetivos, aí você não precisa colocar as áreas, não. Você coloca só a lista dos objetivos e você faz assim, quer ver? Deixa eu te mostrar. Eu fiz assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ver se vocês conseguem ver. Minha agenda tá aqui, ó, mês de janeiro, tá? E aí, aqui eu coloquei com um clipe a lista dos meus objetivos, tá? Então, aqui eu fiz um cartãozinho, peguei um pedaço de papel e coloquei com um clipe a minha lista dos meus objetivos. Então, tá aqui, trabalhar no ministério da minha igreja, casar no civil, decoração da minha casa, emagrecer 6 quilos, tá aqui listinha. E aí, eu fui e coloquei aqui, ó, na minha agenda, com um clipe nos meses. Tá vendo? Então, aqui, ó, janeiro, tá aqui. Ó, vou passar aqui para vocês verem, ó, fevereiro. Cadê o fevereiro? Ó, em fevereiro tá aqui de novo. Porque quando eu chegar na minha agenda no mês de fevereiro, tá lá a lista dos meus objetivos. Em março, ó, tá vendo aqui, ó? Fevereiro, março. E aí eu fiz a lista e coloquei o clipe até agosto. Ou julho, não sei. Eu não fiz até o fim do ano, porque vai que alguma coisa muda, né? Pode acontecer. Então, eu não fiz até dezembro, não. Fiz só até, não sei se foi junho, julho. E aí, então, é importante, você faz essa listinha, porque é uma das melhores maneiras de você revisar os seus objetivos. Faz a listinha e coloca com um clipe toda na sua agenda, no início de todos os meses. Eu fiz até junho ou julho.
E você coloca lá, porque aí você vai revisar. Quando você for fazer a sua agenda, quando você for fazer o seu planejamento semanal, aí tá lá, tá bem à mão, para você poder lembrar os seus objetivos. Ok? Com essa parte, tudo certo? Faz a listinha, pega um pedaço de papel aí, uma folha de caderno, escreve, coloca um clipe ou grampia ali na folha, na divisão do seu planner ou da sua agenda, tá? E aí o passo 8 é você profetizar todas as manhãs. Todas as manhãs, faz aquelas declarações poderosas para te dar energia, para, sabe, aumentar a sua fé, aumentar a sua força para conquistar todos esses objetivos. E aí, por último aqui, no passo 9, você precisa criar rotinas e hábitos. Então, tem coisas aqui que a gente estava falando que são objetivos que você precisa criar rotina. Tem coisa que você vai só lá fazer e dar check. Ah, eu quero comprar um carro. Comprar um carro vai exigir o prazo, vai exigir orçamento, você coloca a data, você faz orçamento, mas a hora que você comprar o carro, você vai lá e dá check. Agora, tem coisas como academia, estudar, que você precisa criar o hábito. Aí você precisa colocar na sua agenda. Por exemplo, vamos supor que lá na meta na área intelectual, você colocou o objetivo de fazer uma mentoria. Então, aí você vai ver o prazo. Quando que você vai comprar essa mentoria? Ah, eu vou comprar em fevereiro. Quanto custa? Ah, custa R$2.000, eu vou dividir no cartão. Aí compra uma mentoria. Você precisa criar um hábito de estudar, porque o mais comum que a gente vê, que acontece muito com a gente, é comprar e não estudar. Porque você precisa de disciplina. Não é mais igual antigamente, que você tinha que sair da sua casa e ir lá. Aí você era mais forçada a estudar. Mas igual, por exemplo, agora a faculdade. Então, eu comprei, já me matriculei. E aí, agora eu vou fazer faculdade, então eu preciso criar a rotina, o hábito de estudar. Então, agora, a partir de semana que vem, eu coloquei que eu vou estudar no meio da tarde. Coloquei lá, então, que hora que eu vou estudar? Vou estudar 1 hora por dia, 3 horas da tarde. Aí eu vou colocar na minha agenda e vou ter disciplina para construir essa rotina, para construir esse hábito. Então, eu vou fazer academia 3 vezes por semana. Que dia que eu vou fazer? Eu coloquei que eu vou fazer segunda, quarta e sexta. No meio da tarde também. Coloquei aqui que eu vou testar na primeira semana de fevereiro, 5 horas da tarde. E aí, então, você precisa criar esses hábitos e você precisa criar rotinas. Para certos objetivos, tem que ter. Porque se você não colocar na sua agenda o tempo de fazer aquilo ali, você vai procrastinar e você não vai realizar. Aí você, quando chegar lá no mês de abril, que você colocou o clipezinho lá com a sua lista de objetivos, você vai olhar e falar assim, meu Deus, não estou fazendo isso, nem aquilo, aquilo outro. Então, você precisa saber criar as rotinas necessárias para você alcançar os seus objetivos. Ok? Alguma dúvida em relação a criar hábito, criar rotina? Tudo certo? Então, é isso, tá? O principal aqui era você definir os seus objetivos. Eu espero que você tenha conseguido, né? Igual a Juscelia aí, depois, Juscelia, você finaliza. Se você precisar de ajuda, me chama, tá? E aí, se precisar também, a aula vai ficar gravada, eu vou disponibilizar a aula amanhã, pode assistir de novo, pode me mandar mensagem que eu ajudo você. Mas não esqueçam e não procrastinem, tá? Essas outras partes aqui que a gente não fez junto. Cria suas declarações poderosas, tá? Coloca ali direitinho quando que você começar. Pode me chamar, Juscelia. Pode me chamar que eu vou amar te ajudar aí, tá? E não esqueça, hoje é quinta-feira, então tá bem bom, tá bem propício de você finalizar esses trabalhos aqui todos essa semana, para a partir de segunda-feira, que é o nosso dia maravilhoso, dia dos começos, né? Segunda-feira, a partir de segunda-feira você já tá rodando aí o que você precisar rodar.
né? O que já for para você começar a partir de segunda. Às vezes tem coisas que você vai definir que você vai começar depois, igual, né? Então tem coisas minhas aqui que eu só vou começar em fevereiro, mas já está definido. Já anotei lá em fevereiro que lá começa. Mas é importante que você se organize agora. Ok, meninas? E é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar aí, gente. Então, agora eu quero só que vocês me liguem o microfone e seguindo a ordem das câmeras aqui, Ana Paula, por que valeu a pena para você essa aula nossa de hoje, esse nosso momento? Está podendo falar, Ana Paula? Tô podendo falar. Tá me ouvindo? Sim. Valeu muito a pena, porque eu até olhava esse planner com essas coisas de objetivos na lateral e falava, o que eu vou colocar nisso aqui? Então, ficou muito claro, me deu clareza de como preencher, assim, e sempre alimentando mês a mês aquelas metas e objetivos para que, visualizando, né, todo mês você revisar e visualizar o que te falta, o que você fez, o que você não fez, para que você consiga cumprir. Escrito, né, isso é muito importante, porque o visual faz com que a gente entenda o que faltou, o que não faltou, o que você vai acrescentar, né? O que já cumpriu e o próximo mês você vai colocar diferente. Então, me trouxe muita clareza. Maravilhosa essa aula, maravilhosa, Jana. Obrigada. Ai, que bom que você gostou. Muito obrigada. A próxima aqui para mim é a Márcia. Márcia, me conta aí, por que valeu a pena você estar comigo aqui hoje nessa aula? Oi, tá joia? Sim. Ai, como sempre, né? Clareia muito as coisas pra gente, sempre vale muito a pena, a gente sempre tem mais e mais coisas a aprender, né? Então, igual assim, já te falei em vários dos nossos encontros, para mim sempre é muito, muito gratificante, vale muito a pena mesmo, que desperta muito aquela vontade de fazer e aprender como fazer, né? Porque às vezes você tem a vontade de fazer, mas não tem muito um rumo do que fazer. Então, assim, é sempre muito gratificante, clareia muito mesmo. Obrigada, Márcia, obrigada. E é isso, aprender a saber como fazer e executar, né? Jana Alves, querida. Ai, gente, é algo maravilhoso, né? Nossa, eu falo assim, sabe por quê? Porque assim, a gente pensa, eu imagino que principalmente para a vida da mulher, a gente que tem uma mentalidade mais acelerada, uma vida mais agitada, a gente às vezes quer parar para fazer um planejamento, mas na hora que você para, parece que você está perdendo tempo. E aí uma aula dessa faz com que a gente faça de forma tranquila, de forma leve e em paz, sem cobrança. E o bom é porque realmente há um despertamento dentro da gente, de fazer a gente parar aquele momentinho ali sem cobrança, e aí você começa a exteriorizar aquilo que já está dentro de você, que antes você não conseguia organizar. Porque vem aquele fluxo de tantos pensamentos, de tantas coisas, que parece que você não dá conta. Não é por aqui, não vai, não, eu estou perdendo tempo. E quando a gente para aqui, a gente volta mesmo para dentro da gente, né? Porque você vai pensar no seu relacionamento com Deus, vai pensar no seu relacionamento com a sua família, e vai parar para analisar assim de forma leve. Isso assim, eu estou maravilhada, eu estou assim. Gente, eu acho que vai acabar a aula e eu vou continuar escrevendo aqui, como se fosse uma forma poética, sabe, Jana? Algo assim, realmente muito gostoso, muito prazeroso e necessário, né? Para que a gente tenha um ano, assim, realmente fluido, com objetivos. Porque muitas vezes eu vejo que o ano passado mesmo eu perdi muito tempo em algumas coisas que não fazia sentido, mas justamente por falta desse planejamento, de entender o que eu quero, o que eu vou fazer, né, amiga? Então, agradeço demais, demais mesmo.
Bom, entra no flow aí e faz. E, gente, não deixe de fazer essa parte aqui de anotar e colocar o clipezinho lá no mês a mês, porque isso aqui é a chave para você não esquecer as coisas que você planejou, porque em fevereiro a gente esquece, né? Se piscar, você já está fazendo outras coisas, aí você perde a direção. E como tem aquela frase famosa, né, que o Sêneca disse, tem aquela licença poética do filme da Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, o Sêneca fala, né, para quem não sabe para onde vai, né, o vento leva para qualquer lugar. Que bom, Ana Paula. Tá muito bom, muito bom. E Elisete, querida, você conseguiu fazer? Você consegue falar comigo? Desculpa, Luciel. Tô cuidando. Deus, que delícia! Oiê! Tá me ouvindo? Ai, amém! Que delícia! Eu peço desculpas, porque eu entrei muito atrasada. Mas, assim, eu agradeço, assim, que a gente já está trabalhando desde o final do ano passado, né? E me ajudou pra caramba, porque, Jesus Maria José, tem hora que a gente faz umas coisas meio doidas, né? Eu tô me auxiliando em 4 pós-graduação que eu simplesmente escolhi fazer. Nem tem muito tempo, mas a gente dá um jeito. Mas, assim, tem me dado muita clareza em relação, assim, como conciliar o trabalho com o dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, eu falo que eu estou um pouco desleixada em relação, assim, outras coisas da minha vida. Você falou? Eu foquei muito profissional. Desleixada. Uhum, sim, entendi. Eu foquei muito profissional. Tem que E aí, conseguir. quando você foca muito em uma área, aí você deixa as outras de lado. Então, eu fui pro profissional e ali eu fiquei, né? E aí eu falei, não, agora começar o ano, temos que dar, nem que divide 20% para cada, mas 20% igual. Então, o profissional, o pessoal, o financeiro, então tudo. O intelectual, que é o de tudo, eu parei minha pós-graduação em direito. Mas final de ano, tudo vai ficar. Ainda tá tudo bem. Tá em tempo de resgatar tudo aí que você já aprendeu a fazer. Tá tudo certo. Eu também parei várias vezes em dezembro e tá tudo certo. É um mês atípico, né? Mas ao mesmo tempo que foi muito bom, assim, as 4 aulas que eu tive com você me ajudou a ter um norte. Eu tenho que começar assim. E encaminhando, e eu fazendo a rotina que se adapta a mim, não eu querer criar uma rotina que outra pessoa já segue e executar. Cada um tem um jeito certo de trabalhar, né? E aí eu percebi, porque assim, quando você vai muito na internet, você vê o pessoal fazendo as rotinas mirabolantes, você fica assim, nossa, como que a pessoa dá conta, né? E aí eu falei assim, aí eu não dou conta. Mas aí, quando você começou a me dar a mentoria, eu entendi. A rotina tem que ser eu. Oi, tô vendo. Qual rotina eu sei que tem que criar. Não é você pegar uma rotina de uma pessoa e achar que você consegue se adaptar na rotina dela. Aí, a sua vida, suas coisas, sua rotina. Aí, mas então, muito bom, Fih. Agora, se você executar. Obrigada, Vicente. Meninas, muito obrigada por tudo. Aí, aí, pronto. Então, agradeço vocês. E se você tiver dúvida em algum dos passos aqui, pode me chamar. Eu quero que você coloque como meta deixar o seu planejamento pronto para, a partir de segunda-feira, você começar a parte de execução, assim como eu
eu tenho certeza que também tem muita coisa que eu vou começar a partir de segunda, eu tenho certeza que, assim como a gente sabe, a gente fez aqui o nosso primeiro passo, que nós alinhamos o nosso coração com o Senhor. Deus vai abençoar os nossos projetos, Ele vai nos dar a força que a gente precisa para conquistar tudo aquilo que a gente sonha. E a gente só precisa fazer a nossa parte e estar sempre alinhada com Ele. Então, assim, façam as declarações de vocês de manhã, né? Tira esse tempinho para você criar essas declarações. Não precisa ser nada muito exagerado. O simples, o arroz com feijão bem feito, ele é poderoso. Conta comigo aí se você precisar em alguma parte dessa aqui, tá bom? E obrigada, gente. Muito, muito obrigada. Thank you so much. Estou sempre aqui para vocês. Tenho muita novidade para esse ano. E vocês estão sempre comigo. Sempre vou contando as novidades para vocês. Boa noite, bom descanso. Se você ainda estiver no flow aí, for continuar, continue. Coloque como objetivo para você. Aprenda. Eu quero, gente... O que eu mais quero que vocês, é ver vocês batendo no peito e falar assim, eu falo e eu faço. Nossa, eu fico arrepiada. É isso que eu quero, sabe? Eu quero que a gente seja assim, eu sou uma mulher que falo e faço. Isso é poderoso demais, sabe? Bater no peito e falar assim, eu sou dessas, sabe? Então coloca para você. Eu tenho umas coisas meio loucas de vez em quando, que eu não sei se eu já comentei. Não, acho que não foi com você não, Jana. Acho que na época foi com a Vanessa, quando eu inventei essa moda. Eu tenho uma coisa de vez em quando que eu falo assim, que eu escolho um negócio e eu falo assim, o lema para isso aqui é o de hoje não passa. Então, assim, tem umas coisas que às vezes eu vejo que eu estou enrolando, que eu quero muito, aí eu coloco ela nessa área, sabe? Eu vou fazer o de hoje não passa. Por exemplo, ontem eu usei o meu de hoje não passa. Comecei o ano com algumas perguntas muito sérias que eu tinha que fazer para o Senhor, e eu falei, vou voltar a orar meia-noite, e eu vou fazer assim, assim, assado. Aí eu criei um mini roteirinho, vou ler provérbios, vou escrever uns negócios, vou fazer um caderno de oração, vou escrever as perguntas, vou ler provérbios, vou orar de joelho no chão, e aí eu tô a semana toda com isso no meu pensamento. Aí ontem eu usei o de hoje não passa. Aí ontem eu falei assim, tá na hora de começar, porque cada noite acontecendo uma coisa, e eu ali mergulhada nas desculpas, aí eu falei, de hoje não passa, e ontem eu comecei, entendeu? Então, assim, sabe, tem hora que você precisa desse empurrão, e a gente precisa lembrar, eu tenho que ser dessas, de que eu falo e eu faço, e é muito difícil, porque a vida engole a gente, então tem hora que você tem que realmente bater no peito e falar assim, eu sou dessas que falo e faço. Então, tem coisas que às vezes você está procrastinando, que é importante, sabe? Dá uma de louca e fala, de hoje não passa. E que seja 1h da manhã. Eu já fiz isso em algumas coisas que eu estava meio enrolada, e aí eu dei essa de doida, e foi muito bom. Mas é isso que eu quero. Quero que vocês terminem o planejamento de vocês. Faz bonitinho, sabe? Assim, a gente aqui tudo gosta desses frufruzinhos, né? Então, assim, coloca um adesivinho, faz com uma caneta colorida, faz com capricho, com excelência, né? A beleza agrada, é tão bom, faz bonitinho a sua lista, coloca o clipezinho ali na sua agenda, faz direitinho para você começar a colocar em prática. O planejamento é o primeiro passo, mas tem que executar, ok? E conta comigo, meninas. Beijo, viu? Boa noite, fiquem com Deus. Até amanhã, até toda hora aí. Estou sempre aqui para vocês, viu? Obrigada, meninas. Beijo.